Você sabe o que grandes vilões como Thomas Shelby, Walter White e Light Yagami têm em comum? Fácil! Eles te enganaram. Direitinho. Oi, meu nome é Débora, eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E sempre que esses personagens me vêm à mente, eu só consigo pensar, são todos uns baita vilões. Mas nem todo mundo que assiste pensa assim, e até tenta justificá-los. O pior é que eu até entendo as justificativas. Mas sempre fica a pergunta, por que esse amor tão grande do público por caras que fizeram coisas terríveis, objetivamente falando, como Thomas Shelby, Walter White e Light Yagami? Em outras palavras, por que a galera passa um pano pra eles? É isso que vamos investigar hoje. Então já peço o seu like, o seu hype e pra que você passe pano junto comigo. Brincadeira, brincadeira. Hoje não vou passar pano não. Mas eu peço sim que você também se inscreva aqui no canal e compartilhe o vídeo e comente e interaja da forma que você puder para ajudar isso aqui a crescer. Só um aviso. Eu vou tentar, mas o vídeo pode sim conter spoiler de Peaky Blinders, Breaking Bad e Death Note. Porque quando você analisa esses personagens mais a fundo, é quase inevitável. Por outro lado, essas séries já existem há muito tempo e se você não assistiu nenhuma até hoje, pelo amor de Deus, conserta isso, não perde. Thomas Shelby, o já icônico protagonista de Peaky Blinders, é um gangster, um mafioso, o tipo de cara que não se melindra diante da violência, tanto aquela que parte dos seus próprios punhos, o que conforme a série vai se tornando cada vez mais raro, porque ele vai ficando mais poderoso, quanto aquela que parte dos punhos de todo mundo que ele comanda. E a violência comandada é constante e cada vez mais abundante. Só que por mais que eu fale da violência, eu acho que o comando define Thomas Shelby muito melhor. Porque não é a brutalidade que o separa dos outros caras como ele, mas sim a sua capacidade para estratégia e sua terrível disposição para encarar um árduo jogo de poder. Se você já viu Peaky Blinders, sabe que Thomas Shelby começa a série como um bandidinho, um gangster de baixo escalão. Conforme ele derruba obstáculos que podem estar na polícia, em outros gangsters, até mesmo no governo, ele vai subindo na vida. De bandidinho, ele sobe pra bandidão, pra dono da coisa toda e pra político. Ou seja, dono da coisa toda mesmo. Walter White também passa por uma escalada de poder. Mas diferente do Thomas Shelby, ele não começa a sua história como um gangster. Na verdade, ele é só um professor de química que tá ferrado financeiramente, vivendo uma vidinha mais ou menos, sem qualquer perspectiva. Quando de repente vem a notícia de que ele tem um câncer terminal e ele fica naquela, eu preciso fazer alguma coisa para prover para minha família até depois de morto. Não posso deixá-los desamparados. E é assim que o Walter White usa o seu talento de químico e entra no tráfico de drogas. Breaking Bad é muito bom. E é engraçado porque o começo da série Breaking Bad tem um teor cômico. Sabe por quê? Porque o Walter é aquele cara que não leva jeito nem pra ser bandido. Mas conforme a série se alonga e esse personagem se desenvolve, nós nos vemos diante de um real chefão do Império. E como falar em personagens de aparência ordinária que de repente começam a exercer um poder absurdo, sem mencionar aqui Light Yagami de Death Note. Aliás, Raito, pra quem viu o japonês e tá familiar com termos como Onegashimasu e Tatsukete e Datebayu. Light era um simples estudante do ensino médio, dotado sim de um QI altíssimo, com um futuro brilhante pela frente, mas até aí nada muito extraordinário, nem mesmo comparado ao mundo real. Tudo muda quando, quase que literalmente, o poder de fazer justiça com as próprias mãos cai no colo desse menino. É o Death Note, o caderno onde o Light anota o nome de uma pessoa e essa pessoa morrerá. Claro que o caderno do Death Note e a série em si é lotado de regras e nuances, mas em suma, esse é o poder de Light. Assim que o jovem entende que pode exercê-lo, ele o faz com gosto. Light Yagami se propõe a tarefa grandiosa de eliminar os criminosos do mundo. Claro que ele começa pequenininho ali na sua própria cidade, mas a coisa escala de um jeito. E aqui eu acho que nem estamos mais falando de um império quando se trata do deus
do Novo Mundo, Light Yagami. Quem viu Death Note tá ligado o motivo para essa alcunha de Deus. Sendo assim, por mais que eu considere Tommy Shelby, Walter White e Light Yagami uns baita vilões, eles ainda são muito bons em aparentarem que defendem uma causa justa ou que possuem qualquer superioridade moral. E eu acredito que muitas pessoas que os assistem têm essa percepção por causa de alguns truquezinhos de escrita. Aquelas coisinhas que o roteirista coloca lá para você se apaixonar pelo personagem. Cito 3 aqui e explico conforme vamos adiante. Número 1, lente de aumento. Número 2, motivação simpática. E número 3, carisma. Eu chamo de lente de aumento aquela técnica narrativa que serve para aproximar o personagem do público. Ao invés daquele personagem de gangster, ou de assassino, ou de psicopata, seja lá qual for a vilania da vez, que a gente vê de longe e associa com maldade e com todos os outros, ou com estereótipos, a gente chega tão perto do personagem que conseguimos ver a humanidade nele. Por exemplo, em Peaky Blinders, que é uma série recheada de muito personagem, acompanhamos o ponto de vista de Thomas Shelby e de sua família quase que exclusivamente. É deles a maior parte do tempo de tela, inclusive. Talvez mais do que uma história dos crimes em Birmingham, Londres e ali nas cidades inglesas no século XX, ali um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, estamos falando da história da família Shelby, com o Tommy encabeçando tudo. Já coloca em mente essa coisa de ponto de vista. Dessa forma, é possível conhecer quem é Thomas Shelby, suas dores, seu conflito, sua alma humana, ao mesmo tempo em que vemos todas as suas decisões, atitudes e o mal que causam. E dá pra dizer isso do Walter White também, porque essa lente de aumento nos permite acompanhar passo a passo de sua jornada, por mais imoral que seja. Sem contar que entre Tommy Shelby e Walter White existe aquele elemento de torcer para o azarão. Eles começam lá embaixo e sobem até o topo da cadeia. Cadeia, aliás, seria o destino justo para ambos. É da natureza humana torcer pelo azarão. Nossa! Lembra da seleção do Marrocos na Copa do Mundo? Eu não sei nem por que eu tô lembrando da seleção do Marrocos nesse momento, não tem nada a ver. Mas o fato é que eles eram os azarões e fizeram uma campanha histórica que envolveu todas as torcidas e todo mundo de repente torcia pros caras porque havia muito carisma ali naquela luta. Eu me lembro do goleiro que fazia umas defesas impossíveis, todo mundo gostava dele. Eu acredito que torcemos pelo azarão porque também projetamos nesse tipo de personagem, seja ele real ou fictício, nossas fraquezas, ambições, sonhos, lutas. Então a gente se envolve emocionalmente com eles. Agora, o caso de Light Yagami é um pouco mais específico. Na minha opinião, não dá pra considerar esse moleque um azarão em nenhum momento da série Death Note. Ele já começa a história bonito, popular, inteligente, com futuro brilhante. Tudo já está com ele. A tal ponto que o Light me lembra uma versão em anime do próprio Dr. Fausto do Goethe. Na história do Dr. Fausto, esse personagem era tão inteligente e ele teve tanto conhecimento de tudo no mundo que ele tornou-se niilista, apático, depressivo, a ponto de vender a alma ao diabo, que é a figura do Mefistófeles no livro. E se você parar pra pensar bem, o Ryuki faz um pouco, às vezes, de Mefistófeles em Death Note. Ele é o diabinho, só que no caso o Deus da Morte, nessa história aqui, que fica sussurrando as sugestões e rindo pra caramba de tudo que o Light faz. Enfim, se eu começar a ficar usando o Dr. Fausto aqui, vai virar outro vídeo. Vambora. O Light é tão brilhante que ele também vive nessa apatia. Então o caderno, a possibilidade de construir um mundo à imagem e semelhança do seu próprio senso fortíssimo de justiça é a única coisa que o move. A lente de aumento dele não foca num azarão, mas na causa pela qual ele luta. Isso leva ao outro truque narrativo mencionado: motivação simpática. O mundo de Tommy Shelby é de corrupção, violência e poder. A maior parte da sua luta tem a ver com a prosperidade de sua família. E comparado com mais de 90% dos personagens da série, o Tommy realmente parece um homem melhor, que tem o seu próprio código de ética. Outra questão relativa à motivação simpática dele é o seu próprio estado psicológico. E aqui pode ter um pequeno spoiler. Thomas é um veterano da Primeira Guerra Mundial.
ele cavava túneis na França, ele ficou no fronte de batalha. Por mais que ele seja tido não apenas pelo público, mas pelos próprios personagens da série como um jovem que um dia foi brilhante, bom e até idealista, o fato é que a guerra o manchou, transformou sua visão de mundo. Vamos dizer que Tommy Shelby passou a ver a realidade como um gigantesco campo de batalha, onde a própria violência ocasional é necessária. Se você reparar, a mente desse cara nunca saiu da guerra. Ele pensa em termos de ganho de território, sobrevivência do mais forte, manutenção do poder. É por isso que ele desconfia de tudo e de todos e usa pessoas constantemente perseguindo seus objetivos. A guerra na França pode ter acabado, mas pro Tommy, ela continuou nas ruas de Birmingham, Inglaterra, seu próprio lar. Sendo assim, o trauma é um dos fatores que torna a motivação de Tommy Shelby simpática ao público. E com Walter White, algo semelhante ocorre, mas ao invés de um trauma do passado, é uma tragédia do presente. A história do câncer e de prover para sua família. Tudo o que ele faz é por causa da família. Ele é um pai e um esposo acima de tudo. E daí, mais motivação simpática ligada a esse personagem. Já com Light Yagami, a motivação simpática não parte dele, de seus conflitos e personalidade, mas da sua causa. Afinal de contas, a violência extrema que toma o mundo a cada dia, a criminalidade impune, revolta qualquer um. Nossa, nós brasileiros sabemos bem o que é isso. Roubos, estupros, estelionatos, assassinatos. Pessoas cometem crimes terríveis todo santo dia e a justiça não apenas tarda, como falha em muitos casos. Light Yagami decide acabar com isso. Ele não é de meias medidas. Vai pegar o Death Note, o caderno da morte, e usá-lo para punir infratores. Nesse sentido, ele é um herói disposto a fazer de tudo para salvar o mundo. Aí já passamos pelos dois truques narrativos, correto? Lente de aumento e motivação simpática. Resta o carisma. Eu já começo dizendo que, na minha opinião pessoal, o Light Yagami não tem essa parada. Eu realmente não gosto desse personagem. Ou melhor dizendo, eu acho ele um personagem incrível. Eu não gosto é da pessoa Light Yagami. Ele me dá nos nervos. Pra mim, ele não passa de um tremendo arrogante narcisista que usou tudo e todos pra poder brincar de Deus. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que eu sou time L, tá? Time L total. Mas eu preciso deixar minha opinião pessoal de lado um pouquinho e admitir que Light tem carisma. Porque muitas pessoas que assistem Death Note adoram ele, mesmo sabendo que ele é terrível. E mais além, eu argumento que o carisma do Light é mais percebido dentro do seu próprio universo. O cara não é só inteligente e bonito, ele é político, no sentido de que tem lábia, consegue levar as pessoas na conversa e ainda por cima passar uma imagem de bom moço. A tal ponto que há teorias entre os fãs de Death Note que o Kira, que é a personalidade que o Light tem como matador de criminosos e justiceiro, não é o Light, entendeu? É uma personalidade separada. Mas isso é só uma teoria. E seja lá como for, eu assumo aqui que Kira e Light são o mesmo ser. Ainda que seja uma segunda personalidade, faz parte da mente dele. Não é porque tá fragmentado que não tem a mesma origem. Bom, enfim, voltando aqui pro assunto do vídeo. Eu inclusive acredito que um dos motivos pro Light passar tanto tempo executando sua forma de justiça, ou seja, sem ser pego, é o seu carisma. Ele conseguiu enganar muita gente. E até mesmo Ryuki, que é lá o deus da morte, dono do Death Note, simpatizava com ele de certa forma, ou pelo menos se divertia com o menino. Já o carisma de Walter White é diferente do de Light Yagami, porque tem muito mais a ver com a história, novamente, do azarão que vence na vida. Nós, enquanto espectadores, somos levados a vibrar a cada nova vitória desse cara. Por mais que a gente saiba que cada nova vitória desse cara represente mais uma imoralidade ou um crime a seguir. A transformação dele de professor de química fraco e passivo para um super traficante de drogas é uma delícia de ver. Quem viu cenas como Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. vibrou
e vibrou muito com a ascensão do Sr. White. Já o Tommy Shelby, pra mim, é um híbrido em questão de carisma, porque o cara é inteligente, elegante, estoico, tá sempre com aquela cara de Cillian Murphy doido pra sair de uma entrevista. Isso atrai as pessoas, tanto no universo dele quanto no nosso. Mas ele também tem o arco do azarão, do oportunista que sobe de vida. Então, a cada nova jogada estratégica dele, o que a gente faz? Vibra, né? E muito! Com cada um desses truques narrativos que mencionei, consegue entender o poder de sedução desses três personagens? Eles ganham nosso coração a ponto da gente se questionar: será que estavam tão errados? Será que não tiveram bons motivos? Será que eu não faria a mesma coisa no lugar deles? E essa é a parte do vídeo em que eu entro com outros 3 pontos, porque a minha intenção é jogar essa conversa pro outro lado da gangorra. A partir de agora, eu quero mostrar que nem todo trauma, carisma ou boa causa pode apagar a essência desses 3 caras. Homens realmente maus. Motivação real, personalidade e resultados. Sem falha, conforme Peaky Blinders, Breaking Bad e Death Note foram acontecendo, algo ficou bem claro. Pode sim ter sido verdade em algum momento da história essa questão de azarões ou justiceiro, mas o fato é que esses nunca foram os motivos totais e que aconteceu corrupção de valores pelo caminho. Eu amo de paixão uma cena de Peaky Blinders de uma briga entre o Tommy Shelby e o Alf Solomons, que é um gangster que nem ele. Naquela ocasião, o Alf traiu o Tommy, porque vamos combinar, se você vê Peaky Blinders, você sabe que a chance do Alf trair o Tommy é tipo de 9 em 10. E de alguma forma eles continuam aquela amizade, parceria de negócios estranha deles, e é hilário. Bom, enfim, por causa da traição, o Tommy quase perdeu um membro de sua família. E aí é claro que ele vai confrontar o Alf. Mas o Alf fica pé da vida com a hipocrisia do Tommy. E a resposta que ele dá... Que limite é esse que você acha que eu passei? Quantos pais, hein? Quantos filhos, hein? Você não mutilou, matou, assassinou e destroçou, sendo inocente ou culpado. Você vai direto pro inferno igual a mim! Basicamente, é como se a série estivesse falando pra nós. Não se engane, Tommy Shelby é bonito, inteligente e ele pode ter esse verniz de honra nas suas ações. Mas ele também tá ali naquele jogo de poder, naquele sujo jogo de poder. E o autor usa justamente o Alf, que tá nesse jogo de poder também, só que de uma maneira mais escancarada, pra nos lembrar desse pequeno fato. E essa não é a única cena. Lembra de quando o Tommy deu drogas para o próprio irmão, que ele sabia estar viciado, para encorajar ele antes de ocupar um território de outro gangster? Eu acho até que foi do Sabine, na 2ª temporada. Mano, olha pra isso objetivamente, é uma coisa terrível. Nossa, e teve aquela de uma mulher que teve o filho morto pelo Arthur num ringue de boxe. E o Tommy resolve tudo com dinheiro, falando pra mulher que vai prover pra ela e pra família dela um dia. Porque obviamente ele não pode trazer o filho de volta, né? Aí a mulher fica revoltada e o Tommy resolve de outra forma. Ele serenamente ameaça a mulher e a sua família até que ela aceite essa ajuda. É aquela lógica de um mafioso. Eu te protejo do mal que eu mesmo provoco. O Walter White também é assim, só que diferente do Tommy, que eu acho que tem mais consciência de quem ele é, o nosso querido professor de química leva praticamente todas as temporadas de Breaking Bad até admitir que não era tudo pela família. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. E isso pra mim ficou especialmente claro logo na 1ª temporada, porque eu não sei se você lembra, mas o Walter tinha uma dupla de amigos que trabalhavam com ele, todos químicos. E esses amigos ficaram ricos e quando eles souberam do câncer do Walt, ofereceram pra pagar todo o tratamento. Todo o tratamento. Se não me engano, ofereceram ajuda financeira pra além disso, pra sua família. Eu acho também que tinha a ver com oferecer emprego de volta pra ele. Então, de fato, o Walter poderia ter resolvido todos os seus problemas, mas ele recusou a ajuda. Ficou
furioso, a equalizou com esmola. E quando o filho fez uma vaquinha online para ajudar o pai com câncer, Walter ficou furioso. Tempos depois, a vaquinha online serviu para lavar o dinheiro do tráfico, inclusive. Só isso já prova que orgulho é o que está na essência de Walter White. Ele era megalomaníaco, se considerava um gênio, um homem especial, que não admitia passar dessa vida sem fazer algo de grandioso no mundo antes. Tanto que ele diz isso aqui. You asked me if I was in the meth business or the money business. Neither. I'm in the empire business. Pra mim é muito louco como os fãs de Breaking Bad passaram tanto tempo odiando a esposa do Walter. Claro que a Skyler cometeu seus erros e perto do Walter ela realmente parece antipática e um obstáculo para a ascensão dele. Mas quando você para pra pensar no que essa ascensão implica e no fato de que a Skyler estava se tornando cada vez mais uma refém dentro da própria casa, você começa a entender que os escritores de Breaking Bad meio que te manipularam para ficar do lado do Walter e contra ela. Eu, pelo menos, vejo assim. Mas uma evidência de que o Walter era terrível é a forma como ele sempre tratou o seu parceiro de negócio principal, Jesse Pinkman. Sempre nessa relação de subalterno, sempre com muita manipulação envolvida. E é claro, assim como a Skyler, o Jesse também teve seus erros, pecados e crimes. Ele não é isento de nada, mas ele sofreu inegavelmente o diabo nas mãos do Walter White. Light Yagami, por sua vez, é bem parecido com o Walter White na questão de megalomania. Só que diferente do Walt, que sofre um conflito com essa parada e demora a admitir, o Light se coloca acima disso. O orgulho de Light é tamanho que ele realmente acredita que está criando uma nova forma de justiça perfeita, o que torna as palavras de Ryuki deliciosamente irônicas. Será um novo mundo livre de injustiça e populado por pessoas que eu julguei serem honestas, gentis e trabalhadoras. Mas se fizer isso, você vai ser a única pessoa má no mundo. Em Light, eu vejo um senso de justiça tão puro que é pura arrogância, do tipo que o próprio Satanás exibiu na narrativa bíblica. Ele se acha tão especial e se coloca tão acima e tão fora da humanidade que, em sua visão, só Light Yagami é capaz de executar a justiça perfeita e extinguir o crime do mundo, como um deus. Light, para mim, é feito do mesmo material que certos ditadores que já passaram aí pela história da humanidade. Ele até dizia que fazia justiça, mas no momento em que seus planos eram ameaçados, Light ativava o modo psicopata com complexo de Deus e fazia coisas como provocar o suicídio de uma mulher totalmente inocente, após ter matado seu noivo, após ter matado vários agentes do FBI. E isso é só um pouquinho do que o Light já fez. Tudo isso que acabei de falar se passou num espaço de 2 ou 3 episódios. Ainda que eu fale de personalidade e motivação oculta, pra mim, o que cimenta de vez a vilania de Tommy Shelby, Walter White e Light Yagami são os resultados, diretos ou indiretos, de suas ações. Por mais que sejam diferentes em personalidade, motivação e que cada um tenha sua história, há algo que liga esses 3 personagens: sede de poder. E como eu disse, muita gente em cada um desses universos sofreu direta ou indiretamente. Mas o outro aspecto que também os une é o sofrimento que esses caras causaram em suas famílias, o que novamente é de uma ironia deliciosa. Tommy queria que a família Shelby subisse ao poder. A família Shelby terminou afundada em tragédia, traição e morte. Walter White queria deixar dinheiro para sua família e ser lembrado como um grande homem que deixou um legado. Morreu sozinho. Sua mulher e filho nunca mais quiseram falar com ele. Light Yagami, cujo pai tinha orgulho dele e era também policial, chegou a cogitar a morte da própria irmã para assegurar os seus planos. Sem contar que fez a vida do pai e, por tabela da mãe, um inferno. Só consigo concluir que não importa o quanto um escritor se esforce para você amar o personagem ou até mesmo entender seu motivo. Se a escrita tiver qualidade e for coerente, a própria narrativa mostra fatos e denuncia a real essência desses chamados protagonistas. Ou seja, grandes
vilões. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Meu Deus, que trabalho que deu pra gravar isso aqui. Vocês não têm noção, tá um barulho danado, altos perrengues acontecendo ao redor, mas eis-me aqui com esse vídeo. Eu espero que a barulhada não saia aí. Enfim, eu sempre quis falar de Light Yagami, o Walter White e o Tommy Shelby nesse sentido, do quanto eles são sedutores e ao mesmo tempo a gente fica brigando na nossa mente. Eu não deveria estar torcendo pra esse cara que tá fazendo atrocidade à torta direito. E aí um dia meu esposo tava falando pra mim que ele conversou com um barbeiro que também tava assistindo Death Note e o barbeiro adorava o Light Yagami. E cara, eu até entendo por quê. O cara tá se livrando de bandido, de traficante, de tudo. Mas se você olhar pra quem Light realmente é, mano do céu, ele é só mais um psicopata, só que investido de grandes poderes. Longe, longe, longe de ser um herói. Assim como o Walter White tá longe, longe de ser só um coitado que fez de tudo pra salvar a família. Assim como o Tommy Shelby tá longe, longe de ser só um cara traumatizado. Aliás, no caso do Tommy Shelby, eu acho que vale a pena dizer isso. Um trauma não é justificativa alguma pra você também sair traumatizando os outros. Enfim, discute aqui nos comentários. Sempre de forma saudável, viu, galera? Eu incentivo muito isso aqui nessa comunidade e vocês são, em geral, maravilhosos, super educados, sempre trazem informação e é lindo aqui. E já aproveito também para pedir de novo, né, aquele like, aquele hype, aquela compartilhada para ajudar isso aqui a subir e o canal a crescer. Tá crescendo, né? Chegamos a 75k de inscritos esses dias. Tô muito feliz e nesse espírito de gratidão e felicidade quero agradecer aos membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês até aqui. Ah, e outra coisa, esse é recado para membro, tanto quem já é quanto quem deseja se tornar. Todo membro aqui do canal Deb Escreve tem direito a conteúdo exclusivo. Eu já fiz alguns roteiros alternativos, já mostrei a história aqui por trás do cenário, já trouxe aqui também numa live onde participei de um projeto dos Heróis e Mais, a Liana do Cine Gen também tava lá. Coisa bem legal. Mas eu tô querendo trazer algo a mais. E algo que, sinceramente, vai ser muito legal pra mim também. Aí eu tava vendo os comentários naquele meu vídeo de Havoc, vou aproveitar para deixar aqui no card se você ainda não viu, falando o seguinte: deve ser muito maneiro ver filme de ação junto com a Débora. Aí eu pensei, eu acho que dá para tornar isso realidade. Então, em breve, para os membros do canal, eu vou fazer uma live assistindo o filme com vocês. E se esse negócio der certo, aí vai virar um programa constante. De tempos em tempos, um filme novo. Seja de ação, seja clássico, seja de qualquer outro gênero. A ideia é juntar para todo mundo ter a mesma experiência, com direito a meus comentários aqui e ali, se você quiser. Bom, enfim, por enquanto é uma ideia, mas eu tô querendo muito fazer isso em espírito de agradecimento, como sempre, aos membros do canal, para estreitar ainda mais a comunidade, e se você estiver interessado, é só clicar aqui em ser membro. E agora sim posso dizer, recados dados, recados dados. E por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui, beijos, até a próxima e... bye bye.